Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula do Webzaço. Meu nome é Diego Sanches, eu sou professor aqui da Unidrumon. Mais uma vez muito feliz de estar aqui com vocês, de nós podermos conversar sobre a prova da OAB. Eu quero trazer aqui com vocês algumas dicas, né? Mas antes de tudo quero convidá-los ao nosso início de semestre, né? Mais um semestre juntos. Estou muito feliz de estar aqui na casa, de estar aqui na Unidrumon. Eu estou aqui presencialmente hoje na Unidrumon, cada um de vocês aí nas suas casas, nos escritórios, no transporte público, cada um aí está dentro da sua rotina, né? Mas tenho certeza que estão se dedicando ao máximo para a conquista dos objetivos de vocês, né? Antes de nós começarmos aqui, eu quero convidar vocês que não são alunos da Unidrumon para virem conhecer o nosso curso, conhecer a nossa estrutura, venham conversar com a nossa coordenadora, a professora Andréia, a professora Alessandra dos outros campos também. Estamos à disposição aqui sempre para mostrá-los da nossa estrutura, e todo o nosso corpo docente também estão aqui à disposição. Quero também convidá-los para o nosso curso do Revisaço, que ele começa agora neste sábado, que ele é específico para a segunda fase da OAB, né? Então, os alunos têm a oportunidade de fazer uma revisão específica para a segunda fase da OAB. Então, entrem em contato aqui com a Unidrumon para saber mais informações, para se matricular, para aqueles que ainda não estão matriculados, obviamente. E nesse sábado já terão o início das aulas preparatórias, né, para que vocês estejam totalmente preparados para a segunda fase da OAB. E convido também você que já é formado, né, eu tenho certeza que muitos aqui já se formaram, já concluíram o curso de graduação do Direito, ou mesmo que não tenha aqui, mas você que ainda é aluno, sabe de alguém que esteja procurando um aperfeiçoamento, né, dentro da carreira jurídica, venha também conhecer os cursos de pós-graduação que a Unidrumon oferece, ok? Então, estou aqui representando com muita alegria o nosso curso, nosso corpo docente, toda a instituição aqui, e nós vamos tratar hoje sobre um tema, uma matéria que eu amo tanto, que vocês que me conhecem sabem que eu leciono a matéria de Direito Civil, trabalho com Direito Civil com muito prazer, com muito gosto. Então eu quero tratar aqui com vocês de algumas coisas para mostrá-los e ensinar aqui algumas dicas de como fazer a prova da OAB, né? Especificamente da OAB, mas isso serve também para outras provas, outros concursos, e eu vou tentar aqui da forma mais didática possível, nesse curto tempo que nós temos, trazer para vocês questões que a própria OAB trouxe nos exames anteriores, né? Algumas bem recentes, outras um pouco mais antigas, para a gente tratar sobre alguns assuntos. Estou vendo aqui alguns alunos dando boa noite a todos, aí Beatriz, Evelyn, Bruna, Cleusa, Flávia, boa noite para todo mundo, Lia, Wendel, todo mundo aqui que está dando boa noite no chat. Estou de olho aqui no chat, vocês podem fazer os comentários que eu vou ficar de olho, se quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui também ouvindo, lendo aqui, né, para que vocês possam também participar ao vivo aqui da nossa transmissão, do nosso bate-papo hoje. Beleza, galera? Vamos começar então aqui, vamos para o que interessa. A gente vai falar aqui de direito civil, ok? Opa, vamos lá. Voltando, o slide fugiu. Voltamos. Então aqui, galera, eu trouxe para vocês os temas mais recorrentes que a OAB costuma trazer, cobrando os candidatos, cobrando os alunos, dentro da matéria de direito civil. E quais são eles? Direito das sucessões, os contratos em espécie, direito das coisas, o direito de família e das obrigações. Aqui eu coloquei na realidade numa ordem do quanto é cobrado pela OAB, então dos assuntos que mais são cobrados pela OAB. Professor, então eu posso esquecer dos outros assuntos? Não, esses são os mais recorrentes. Então quando você vai revisar a matéria, foque nesses temas aqui, foque nessas matérias, porque dentro da matéria de direito civil são esses os assuntos mais cobrados dentro das provas, tanto de primeira quanto de segunda fase da OAB, ok? Então é com base nisso que a gente vai fazer. E nada melhor
para a gente estudar, para a gente treinar, do que resolver questões da OAB, para a gente entender como que o examinador espera que nós, candidatos, nos portemos e nós respondemos as questões de primeira e segunda fase, né? Então vamos ver aqui, ó, primeira questão que eu quero trabalhar aqui com vocês é uma questão do exame da ordem agora o 34, recente, uma questão recente. Vamos ver aqui, a OAB ela costuma trazer temas atuais, então é muito importante que você, candidato da OAB, esteja antenado aos assuntos mais atuais da sociedade. E olha o que a OAB trouxe aqui, ó, uma questão que está sendo discutida no STJ já há algum tempo, né? Pessoas com deficiências, pessoas com necessidades especiais, né? Então vem lá, Júlia, 22 anos, com espectro autista, tem, em razão de sua deficiência, impedimento de longo prazo de natureza mental que pode, em algumas atividades cotidianas, obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Percebam uma informação importante, todo dado aqui é muito importante para a OAB. Eles colocam que em algumas atividades cotidianas, isso tem que ficar muito claro, não é para tudo, para algumas atividades. Continuando. Rodrigo, Júlia apaixona-se por Rodrigo, de 19 anos, também com espectro autista, com quem quer se casar. Mas Rita, mãe de Júlia, temendo que Júlia não tenha o discernimento adequado para tomar as decisões certas em sua vida e no intuito de proteger o melhor interesse de sua filha, impede o casamento, ok? Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Antes da gente verificar aqui quais são as alternativas, foca em mim para a gente poder entender qual é o ponto que a gente tem que trabalhar aqui. Então presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é a pessoa com necessidades especiais para o Código Civil, para o nosso legislador civilista. O Código Civil ele estabelece dentro do artigo 3º e do artigo 4º do Código Civil, né? Logo no comecinho, quais são as pessoas que possuem uma capacidade diminuída, né? Porque diz, logo de início, que toda pessoa tem personalidade jurídica e, consequentemente, eu tenho capacidade em determinadas situações para prática de atos civis, né? Primeira coisa, para quem já estudou direito da personalidade, sabe que personalidade e capacidade são coisas distintas. Capaz é aquela pessoa que pode, que tem condições legais de praticar os atos da vida civil, como o casamento, que nós estamos dizendo aqui. O casamento nada mais é do que a celebração de um contrato entre duas pessoas, né, para se unirem, né, de forma matrimonial, e aí isso vai ter reflexos por toda a questão patrimonial, inclusive, certo? Será que no Código Civil, no artigo 3º e no artigo 4º, diz algo sobre pessoas com deficiência ou com o espectro autista, como diz o nosso examinador da OAB? E aí vem o problema, né? Porque diz o Código Civil que a pessoa atinge capacidade plena quando completa 18 anos. Aí ela diz que o absolutamente incapaz é aquele menor de 16 anos, só. O absolutamente incapaz é aquele com menos de 16 anos. E relativamente incapaz, o Código coloca ali algumas situações, né? Será que ele estaria, então, que Júlia estaria dentro dessas hipóteses de ser relativamente incapaz? Poderia gerar uma certa dúvida quando a gente lê que no enunciado que em algumas atividades cotidianas ela teria uma limitação. Mas a questão do autista, do espectro autista, pode trazer alguns problemas, pode trazer alguns impedimentos para algumas práticas do âmbito civil, mas não todas, certo? Então, tendo isso em mente, tendo isso já em foco, lembrando do artigo 3º e do artigo 4º, aí a gente vai agora então para ver as alternativas. Vamos verificar aqui das alternativas. Quando a gente verifica as alternativas, vamos ver aqui, passou. Alternativa A, Júlia é relativamente incapaz e assim o sendo precisará de anuência de sua mãe Rita
para celebrar o ato em prol da proteção de sua dignidade, né? Será que ela é relativamente incapaz? E será que a mãe precisa anuir para que ela tenha a proteção da sua dignidade, né? Alternativa B, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para casar-se, de modo que Rita não poderá impedir o casamento de Júlia. C, Júlia é plenamente capaz em razão de sua idade, mas em razão da deficiência que a acomete, deverá confirmar sua validade com o curador que deverá ser instituído. E D, Rita, ainda que esteja atuando no melhor interesse de Júlia na qualidade de mãe, não pode impedir o casamento, podendo, contudo, impor a Júlia sua curatela. Então, a grande questão aqui que o legislador ele busca de você, examinando, de você, candidato, é saber se a questão do autista traz a deficiência ou não, se é automaticamente definido como uma pessoa deficiente, uma pessoa melhor dizendo, né, uma pessoa relativamente incapaz ou não. E não é relativamente incapaz. Para o nosso Código Civil, e pensando na lei especificamente, o autista não está dentro do rol, dentro da lista daqueles que são considerados como relativamente incapazes dentro do Código Civil. O Código Civil ele fala quais são as hipóteses em que a pessoa é considerada relativamente incapaz. E a pessoa autista não é uma pessoa relativamente incapaz da forma como diz lá o Código Civil. Ah, professor, mas eu sei de casos que a pessoa tem um autismo severo e aí ela tem impedimentos de prática de alguns atos da vida civil. É um caso pontual que obrigatoriamente vai ter que ser ajuizada uma ação para que se consiga a interdição dessa pessoa e que se nomeie ali um curador para que possa administrar a sua vida. Mas aqui não fala nada disso. Ok? Então, qual é o gabarito, qual seria a resposta correta? A alternativa B, que a pessoa tem plena capacidade e que ela não pode ser impedida para a celebração do casamento. Pessoal, uma dica muito importante para quem vai fazer a prova da OAB. Não tente ir além daquilo que o enunciado está dizendo. Fique naquilo que o enunciado está te dando de dados. Ah, mas eu vi um caso no meu escritório, no escritório que eu faço estágio. Ah, eu vi uma decisão judicial, foi publicado no STJ, eu vi uma notícia tal, mas não está dizendo isso na questão, não está trazendo isso. A prova da OAB, o examinador, não lhe trouxe essa informação. Então, foque nessas questões que estão trazidas no enunciado para você poder responder. Senão você vai se confundir na hora de trazer as alternativas aqui, ok? Se alguém quiser fazer alguma questão, trazer alguma pergunta, estou à disposição aqui, pode perguntar que a gente vai respondendo ao vivo aqui para vocês, ok? Vamos para mais uma questão aqui. Exame 33 da OAB. Antônio decide ceder gratuitamente a posse de um de seus imóveis residenciais a Carlos, seu grande amigo que vem passando por dificuldades financeiras, sem fixar prazo para a devolução do bem. Okay? Então, ele emprestou o imóvel, né? É um contrato de empréstimo que ele está dizendo aqui. Passados 5 anos, Antônio decide notificar Carlos para que se retire do imóvel, após descobrir que estava deteriorando por pura desídia do possuidor, sem cuidados, né? Que não estava realizando os atos de conservação necessários. Carlos realiza uma contranotificação, informando que não vai devolver o imóvel na medida em que ainda necessita dele para sua moradia. Em razão disso, Carlos decide arbitrar o aluguel pelo uso do bem imóvel. Neste contexto, assinale a afirmativa correta. Então, aqui, primeiro ponto, a gente está diante, preliminarmente, de um contrato de empréstimo da coisa, né, do bem. Posteriormente, o proprietário desse bem notificou aquele que estava na posse direta, né, aquele que estava ocupando, para falar assim, devolve o bem, já que ele não tinha prazo, né, naquele contrato inicial, e falou, agora eu quero que você me devolva. E esse que estava ocupando falou, não vou devolver não, grande amigo ele, né? Então vamos ver aqui qual é ou quais são as nossas alternativas para a gente escolher qual seria a questão aqui, a alternativa que nós escolheríamos para solucionar. Alternativa A.
O contrato firmado é de depósito, motivo pelo qual tem Carlos o dever de guardá-lo e conservá-lo, até que Antônio reclame sob pena de pagar aluguéis? Primeiro ponto, não, né? Contrato de depósito é aquele contrato de guarda de um bem, guarda de um patrimônio específico, né? Então, pelo contrato de depósito, eu me responsabilizo por guardar algum bem móvel, né? Bem móvel, e aí eu tenho como obrigação preservá-lo, de fazer ali eventuais benfeitorias para manutenção deste bem, né? Mas isso não pode ser considerado para bem imóvel, ok? Contrato de depósito, por exemplo, nós temos agora aqueles grandes empreendimentos onde você guarda ali algumas coisas, né, para depois ir retirar, né, depósitos mesmo, né, de containers e afins. Alternativa B. O contrato firmado é de mútuo, que transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, correndo por conta deste os riscos desde a tradição, sendo indevidos os aluguéis. Primeira coisa, galera, existem dois tipos de contrato de empréstimo. É o contrato de mútuo, vamos recordar, né? Contrato de mútuo e o contrato de comodato. E qual a diferença entre eles? O contrato de mútuo, a gente está dizendo daqueles bens que são fungíveis. E o que é bem fungível? Aquele bem substituível. Então, mútuo, a gente fala normalmente de dinheiro, né? Eu empresto 10 mil, eu quero a devolução de 10 mil, mesmo que corrigidos, né? Isso caracteriza contrato de mútuo, aquele contrato que se faz no banco, empréstimo de quantias, né? Como o contrato de comodato, aí é diferente. Eu tenho, então, o empréstimo de coisa infungível, coisa insubstituível, não é? Me faz mais sentido esse tipo de contrato de comodato. Então, a alternativa B, ela está errada, está equivocada, porque o contrato não é de mútuo, ele seria de comodato, que é o que traz a alternativa C aqui. A C diz, o contrato celebrado é de comodato, sendo o comodatário obrigado a conservar a coisa emprestada, ok? Porque eu estou no uso, então eu tenho que preservar, eu tenho que fazer a manutenção necessária para que a coisa não se perda e, vírgula aqui, né? Uma vez constituído em mora, que é a notificação está constituindo o comodatário em mora, ele tem que pagar aluguéis, ok? É isso mesmo. Se ele não desocupa, falando isso de prática, aí teria que ajuizar uma ação requerendo a retomada da posse deste imóvel. E a alternativa D, só para a gente não deixar aqui, sem vermos, o contrato pactuado é de locação, que se iniciou com a renúncia à cobrança de aluguéis pelo locador e após a notificação tornou a exigi-los, como é da natureza do contrato. Aqui, na verdade, era uma pegadinha para que o aluno se confundisse. Mas tem uma questão muito importante para você, aluno, não se esquecer. E locação é um assunto muito cobrado na OAB. Todo contrato de locação, ele tem consigo algo já muito implícito e que não há como se abrir mão. Contrato de locação é a entrega da coisa móvel ou imóvel, né? Então eu entrego a posse, o locador entrega a posse para o locatário, né? Inquilino, né? Como nós chamamos no cotidiano, então entrega a posse ao inquilino, que este se obriga a pagar aluguel. Então não existe, eu repito, não existe locação sem pagamento de aluguel, ok? Então, pode até ser que você fale assim, professor, mas eu já vi um inquilino ter ali uma bonificação de 3 meses do valor do aluguel, porque ele vai fazer uma reforma, ok? Ele não está pagando aluguel, mas em contrapartida, ele está investindo, está fazendo uma reforma no imóvel que deveria ser feita pelo locador. Então, de uma forma indireta, ele está sim fazendo o pagamento, ok? Então, não existe locação sem pagamento, por isso que a alternativa D está equivocada. Ok, galera? Alguma dúvida aqui? Estou vendo aqui o pessoal comentando. Grande Adriano Abílio, boa noite, meu amigo. Márcia Carvalho também, boa noite. Simone, o Neif, a Alessandra, Neivaldo, tem bastante gente aqui. Boa noite para todo mundo aí, galera. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar a pergunta aí. Vamos para mais uma questão, porque a gente está aqui para trabalhar. Vamos lá, mais uma questão. Exame 26, segunda fase da OAB. Essa questão aqui eu adoro.
Alguns alunos que já tiveram aula comigo de procedimentos especiais já tiveram essa questão comigo em aula, da gente trabalhar essa questão aqui em sala de aula. Até de prática civil também nós já trabalhamos, essa questão é muito importante. A Aline é proprietária de uma pequena casa situada na cidade de São Paulo, residindo no imóvel há cerca de 5 anos, em terreno constituído por accessão e por um pequeno pomar. Aí você fala assim, professor, compliquei agora, complicou minha vida. O que é accessão? Eu não lembro mais. Aqui, na verdade, o examinador só quis colocar uma pitadinha aqui para você relembrar alguns conceitos, porque a accessão é a construção. Quando a gente fala de imóvel, é o terreno, e aí vem a accessão, que é a construção do imóvel. Então, o que está dizendo aqui? Então, terreno, uma casa construída e um pomar. É isso que está dizendo nessas 3 linhas. Continuando, pouco antes de iniciar obras no imóvel, a Aline precisou fazer uma viagem de emergência para o interior de Minas Gerais, a fim de auxiliar sua mãe que se encontrava gravemente doente, com previsão de retornar 2 meses depois a São Paulo. Então ela precisou fazer uma viagem e ficar 2 meses fora. A Aline comentou a viagem com vários vizinhos, dentre os quais João Paulo, Nice, Marcos e Alexandre, pedindo para que olhassem o imóvel no período. Comum, né? Normal, o vizinho vai viajar, fala, dá uma olhadinha aí para mim, porque eu não vou estar. Beleza, continuando aqui. Ao retornar de viagem, a Aline encontrou o imóvel ocupado por João Paulo e Nice, 2 daqueles que ela tinha pedido para cuidar do imóvel dela. Estavam cuidando tão bem que até invadiram, ocuparam o imóvel dela. Então, a Aline encontrou o imóvel ocupado por João Paulo e Nice, que nele ingressaram para fixar moradia, foram morar lá, acreditando que a Aline não retornaria a São Paulo. No período, João Paulo e Nice danificaram o telhado da casa ao instalar uma antena pirata de televisão a cabo, o que, devido a fortes chuvas que caíram sobre a cidade, provocou graves infiltrações no imóvel, gerando um dano estimado de R$6 mil. Informações importantes, então, aqui. Foi ocupado irregularmente, sem autorização da proprietária. Foi instalada uma... Estou fazendo resumos aqui. Foi instalada uma antena pirata, sem a autorização da proprietária, que causou um prejuízo de R$6 mil. Vamos continuar aqui. Continuando. Além disso, os ocupantes vêm colhendo e vendendo boa parte da produção de laranjas do pomar. Lembra do pomarzinho, né? Não era um pomarzinho, era um pomarzão. Causando um prejuízo estimado em R$19 mil, certo? Dos frutos colhidos naquele pomar. Até a data em que a Aline, 15 dias após tomar ciência do ocorrido, procura você como advogado. E aqui é uma questão de... Quem já teve aula comigo de ações possessórias, né? Porque possessória a gente trabalha tanto na matéria de processo civil como em direito civil, né? Eu tenho a regulamentação nas 2 legislações. Nós temos a possibilidade de ter a autodefesa, então eu como proprietário posso proteger com as minhas próprias forças a minha posse. Mas aí vem uma questão muito importante que o legislador traz, que é o desde que eu faça logo, ou seja, imediatamente. E aqui o examinador excluiu essa possibilidade, porque ela foi 15 dias depois de saber do ocorrido. 15 dias já quebrou esse imediatamente, ok? Então, o que eu preciso fazer agora aqui? Vamos verificar. Eu precisaria, isso aqui é uma questão de segunda fase, ok? Eu precisaria fazer a peça processual, eu precisaria fazer a petição inicial, né? Obviamente, a OAB ela não estaria esperando que você falasse da autotutela, essa que você pode defender a posse com as próprias forças, né? Aqui ela está querendo que você prepare um procedimento judicial, que você judicialize essa questão. E aí você precisaria ajuizar obrigatoriamente uma ação de reintegração de posse. Exatamente por quê, galera? Alguns requisitos aqui, vamos pensar para a matéria de direito civil, né? Porque processo civil, amanhã o professor vai trabalhar com vocês especificamente. Mas dentro da matéria de direito civil, eu consigo analisar com base nas informações do código, do nosso
nosso problema, com as informações trazidas pelo examinador, que eu tenho uma posse que a gente chama posse nova, que ela está dentro do período de 1 ano da invasão. Porque lembra dos 2 meses, né? Então, eu estou dentro do período de 1 ano. Então, com essa informação, eu posso requerer liminar, eu posso requerer a concessão de uma tutela urgente, né, que é a liminar nessa situação. Porque o legislador ele traz um critério objetivo para essa situação, que exatamente que a perda da minha posse tenha se dado dentro do período de 1 ano e 1 dia. Então, eu posso pedir a liminar. E uma outra informação dentro também da matéria de direito civil é que eu posso fazer também o pedido de indenização por danos patrimoniais aqui, os danos materiais. Ou seja, lembra dos R$6.000 lá por conta do dano no telhado, da instalação da antena pirata e também do prejuízo de R$19.000 por conta da colheita. O código, então, possibilita, tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil, possibilita que eu cumule, que eu acrescente ao meu pedido nessa ação, além da retomada da posse, a indenização pelos danos que foi causado pelo ocupante ou pelos aqueles ocupantes irregulares. Por que eu gosto de trabalhar essa questão aqui com vocês no Webzaço? Mais uma dica, pensando em OAB. Para quem vai fazer a prova da OAB, eu acho extremamente importante que vocês estejam sempre fazendo e verificando as provas que a OAB ela vai fazendo, que ela vai trazendo. Basta você entrar no site da FGV OAB, que você consegue pegar as provas anteriores. A OAB ela tem por hábito, ela tem costume de replicar os temas, não as questões, né? Não são questões iguais, idênticas, mas os assuntos eles são repetidos. Então, muitas vezes, uma questão dessa que foi cobrada há 3, 4 anos atrás, agora na próxima prova, pode ser que caia novamente, pode ser que você seja cobrado novamente. Então, é importante que você relembre destes assuntos através de resolução das provas anteriores mesmo, para que você vá relembrando e reestudando esses conteúdos e se preparando assim, né, nessas provas que vão vir, né, na próxima prova que vocês vão fazer. Certo? Professor André aqui está falando, deixe seu like. É isso aí, galera. Curte aí o nosso vídeo, dá sua curtida, segue o canal aí. Eu estou parecendo um youtuber aqui falando, né? Deixe seu like, curta o canal da Unidrumon também. Tamo aí, galera. Vai curtindo as novidades aí que a Unidrumon vai trazendo para vocês. Seguindo, galera. Exame 32, primeira fase. Vamos continuar aqui. Joel e Simone se casaram em regime de comunhão total de bens em 2010. Se casaram. Comunhão total. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Ok? Em 2015, depois de vários períodos conturbados, Joel abandonou a primeira e única residência de 150 metros quadrados em área urbana que o casal havia adquirido mediante pagamento à vista, com recursos próprios de ambos, e não dá qualquer notícia sobre seu paradeiro ou intenções futuras. O camarada saiu e não voltou mais. Eles têm esta casa, compraram essa única casa. Dado importante, se casaram pelo regime da comunhão total de bens. Então, ou seja, a casa é de ambos, 50% para cada um aqui. Compraram juntos, certo? Para não ter dúvida. Está quitada, porque fala que o pagamento foi à vista e ele abandonou a casa, saiu, simplesmente foi embora, certo? Continuando, em 2018, após Simone ter iniciado um relacionamento com o Roberto, ou seja, o Joel sumiu, ninguém tinha notícia mais dele, Simone agora começou a ter um relacionamento com o Roberto, né? Aí Joel reaparece subitamente, notificando sua ex-mulher, que não é proprietária nem possuidora de outro imóvel, de que deseja retomar sua parte no bem. Eis que não admitiria que ela passasse a morar com o Roberto no apartamento que ele e ela haviam comprado juntos. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Quase não acontece isso na prática, galera. Né? Na minha casa, outro homem não vai morar, né? É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Ok? Será que Roberto agora, que Joel pode fazer isso? Falou, eu quero a minha parte na casa? Será que não? Vamos verificar aqui o que o examinador pretende de nós.
Alternativa A. Apesar de ser possuidora de boa-fé, Simone pode se considerar proprietária da totalidade do imóvel, tendo em vista a efetivação da uso capião extraordinária. Será que dá para fazer uso capião da parte que era do marido? Vamos pensar, vamos lá, vamos ver. Alternativa B. Uma vez que a permanência de Simone no imóvel é decorrente de um negócio jurídico realizado entre ela e Joel, é correto indicar um desdobramento na posse no caso narrado. Desdobramento na posse, um tempinho fica comigo, um tempinho fica com você. Será que isso é possível aqui, galera? Isso me soa estranho, né? Mas vamos ver. Continuando. C. Como Joel deixou o imóvel há mais de 2 anos, Simone pode alegar uso capião da fração do imóvel, originalmente pertencente ao ex-cônjuge. Interessante. E a alternativa D. A hipótese de uso capião é impossível diante do condomínio sobre o imóvel entre Joel e Simone, eis que ambos são proprietários, ok? Vamos lá, vamos conversar aqui sobre a questão da uso capião, porque nós percebemos pelas alternativas que o examinador quer que você resolva a questão da uso capião. É possível ou não é possível, ok? A uso capião ela é uma forma de aquisição da propriedade de forma originária, né? De forma originária, inicial. E ela se dá através exatamente da posse, a posse mansa e pacífica, onde ninguém reclama. Então é isso aí que está o fundamento da uso capião. Em poucas palavras, né? É a posse mansa e pacífica, ninguém reclamou, e aí eu adquiro a propriedade através da posse. Normalmente é o contrário, né? Quando eu adquiro, eu lavro uma escritura, compro um imóvel, eu assino uma escritura e eu adquiro a posse por conta da propriedade. A uso capião é o inverso. Eu tenho a posse e aí depois da posse eu adquiro a propriedade. Beleza? Então é isso. A grande questão aqui é, será que eu já sendo proprietária, né? Que aí é a questão da cônjuge, eu já sendo proprietária, eu consigo obter a uso capião da parte que era do marido, né? Que abandonou o lar? E aí vem a resposta. Sim, é possível. Em casos de abandono de lar, sim, é possível que o cônjuge que permaneceu no imóvel, eu falo cônjuge, mas pode ser um herdeiro, que tenha condomínio aqui, né, que tenha mais de um proprietário, aquele que permaneceu no imóvel, ele pode adquirir a fração que não era dele originalmente, ele pode adquirir por meio da uso capião, ok? Então, sim, é possível que se faça a aquisição da totalidade agora, né, da parte que ela já era proprietária de 50%. Então, ela vai adquirir os outros 50% através da uso capião. Então, qual seria a alternativa correta aqui? A alternativa C, né, que como ele deixou o imóvel há mais de 2 anos, aí é um requisito por isso dos 150 metros quadrados, Simone pode alegar uso capião da fração do imóvel originalmente pertencente ao ex-cônjuge. Beleza, galera? Aqui é um assunto extremamente novo, que a OAB trouxe para a cobrança aqui, né, dos nossos alunos, dos nossos candidatos para a OAB. Show? Galera, não estou vendo perguntas aí, hein? Fiquem à vontade para perguntarem no chat, estou acompanhando vocês aqui. Vamos para mais uma questão, então. Continuando. Vamos lá. Foi. Exame 32, primeira fase. Mais um tema extremamente novo, né, que foi introduzido no Código Civil recentemente, há alguns anos aqui, mas é bastante comum essa prática, né, esse tipo de negócio celebrado agora na realidade e na atualidade, certo? Vamos ver aqui o que diz o exame 32. Aqui a Cleusa fez uma pergunta. Se fosse mais de 150 metros quadrados, não poderia na questão anterior? Aí, Cleusa, seria uma outra questão, o prazo modificaria, tá? O prazo poderia ser diferenciado, né? Então, aí mesmo assim poderia sim ter aqui a nossa uso capião, mas aí o prazo seria diferenciado, beleza? Obrigado, Cleusa, pela pergunta. Vamos lá para a questão agora do exame 32, primeira fase. Liz e seu marido Hélio adquirem uma fração de tempo em regime de multipropriedade imobiliária no Hotel Fazenda Cidade Linda, no estado de Goiás.
Pelos termos do negócio, eles têm direito a ocupar uma das unidades de empreendimento durante os meses de dezembro e janeiro, em regime fixo. No ano seguinte à realização do negócio, as filhas do casal Samantha e Laura ficam doentes exatamente em dezembro, o que os impede de viajar. Para contornar a situação, Liz oferece à sua mãe, Alda, o direito de ir para a cidade linda no lugar deles. O que é a multipropriedade, galera? Multipropriedade, a gente já viu isso. Quando você vai viajar para algumas cidades turísticas, é muito comum que alguns hotéis eles tentem vender, eles fazem a publicidade para você adquirir uma cota de utilização daquela rede de hotéis ou daquele único local. Muitas vezes eles tentam vender pela rede, né, para você ter como vantagem que você possa viajar para vários lugares, né? Isso é multipropriedade, ou então os norte-americanos chamam isso de time sharing, né? Então, para o nosso direito, pelo Código Civil, o nome é multipropriedade. Então eu compro, eu tenho direito de utilização e quando eu não utilizo, quando os proprietários não utilizam, aquilo é alugado, né, para ter rentabilidade. Ok. A grande pergunta é, num contrato que eu celebrei quando eu adquiri essa multipropriedade, eu poderia utilizar durante os meses de dezembro e janeiro. Em regime fixo, ou seja, eu não posso modificar, não é flexível. Como eu não poderia ir, eu indiquei uma outra pessoa, minha mãe, para ir no meu lugar, àquele local. Pode isso? Não pode isso. Aqui o legislador, aqui na verdade o nosso examinador, ele queria saber se eu conhecia a lei, se eu conhecia o Código Civil para resolver essa questão, porque exatamente as respostas estão da forma como o legislador ele trouxe, como o legislador regulou esse assunto, né? Vamos ver o que continua aqui, ó, na pergunta. Ao chegar ao local, porém, Alda é barrada pela administração do hotel, sob o fundamento de que somente a família proprietária poderia ocupar as instalações da unidade. Você, como advogado, deve esclarecer se o ato é legal, assinalando a opção que indica a sua orientação. Então, será que a administração poderia negar a entrada da senhora ou não, né? E por quê? Vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A, o ato é legal. Primeiro eu preciso saber, o ato é legal ou o ato é ilegal? E a gente vai excluindo as alternativas. O ato é legal, pois o regime de multipropriedade, ao contrário do condominial, é personalíssimo. Será que então, personalíssimo é aquele que eu não posso transmitir para terceiros, né? Será que ele é personalíssimo? B, o ato é ilegal. Eu vou explicar já, hein, galera? O ato é ilegal, pois, como hipótese de condomínio necessário, a multipropriedade admite o uso das unidades por terceiros. C. O ato é ilegal, pois a possibilidade de cessão da fração de tempo do multiproprietário em comodato é expressamente prevista no Código Civil. E D. O ato é legal, pois o multiproprietário tem apenas o direito de doar ou vender a sua fração de tempo, mas nunca cedê-la em comodato. Então vamos lá, primeira coisa, o ato é legal ou o ato é ilegal? Poderia a administração impedir ou não? Vamos para a gente poder excluir, né? Porque fala, professor, estou desesperado, eu não sei o que fazer aqui nessa pergunta. Se você for chutar de A a D, você tem 25% de chance de acertar a questão. Vamos excluir para poder aumentar a possibilidade de acerto na sua questão. Primeira coisa, se você for olhar lá no Código Civil, nesse tema, você vai verificar que o ato praticado pela administração é um ato ilegal, ok? Não se pode impedir, ou seja, eu como proprietário, né, que sou, posso ceder o meu direito, posso indicar uma pessoa para usar no meu lugar, ok? Então vamos excluir a alternativa A e a alternativa D, ok? O código diz que eu posso ceder, beleza. Agora diz lá a alternativa B. A primeira situação da alternativa B é que é um condomínio necessário. E a C fala que eu tenho uma multipropriedade e eu faço um contrato de comodato. Olha só como foi sutil aqui o legislador. Primeiro ponto, galera, eu já vou indicar qual é a alternativa correta, mas a gente vai esmiuçar isso. A alternativa correta aqui é a alternativa C. O ato é ilegal, pois a possibilidade de cessão de fração de tempo do multiproprietário em comodato
é expressamente prevista no Código Civil. Comodato, lembra-se que é? Empréstimo, ok? Posso emprestar. Por que não é a alternativa B? Porque aqui, na verdade, a gente não está falando de condomínio necessário, ok? Condomínio necessário são aqueles condomínios obrigatórios, em que a própria lei diz que é obrigatório a constituição do condomínio nestas situações, tá? A lei traz uma lista de quais são as situações. Não é a hipótese aqui. Eu posso sim ceder o meu direito de uso deste meu empreendimento, dessa minha propriedade, que eu sou proprietário junto com outros diversos, por isso o nome de multiproprietário, eu posso ceder a utilização sim dessa minha propriedade. Ok, galera? Fiquem atentos, deem uma pesquisadinha lá no Código Civil nesse tema, porque é um tema importante que vem sendo agora, tem que colocar no radar, porque isso vai ser cobrado cada vez mais de você, aluno, também, no tema de direito civil. Beleza? Como passa rápido a nossa aula, né? Mas vamos continuar aqui porque nós temos tempo. Exame 31, segunda fase. Mais uma questão. Joana, completamente apaixonada pelo seu namorado Antônio, com quem divide sua residência há anos, descobre que está grávida deste, certo? Então ela namora com o Antônio já há muitos anos e moram juntos, certo? Moram juntos, é o que está dizendo aqui. Ao dar a notícia a Antônio, este avisa que não assumirá o filho. Joana consulta um advogado que afirma seu direito à percepção, recebimento, de alimentos durante a gestação. Na sequência, Antônio e Joana celebram um acordo extrajudicial, por escrito, para o pagamento de R$ 1.000 mensais a tal título, certo? Então, o valor de R$ 1.000 enquanto Joana estiver grávida. Sobre a hipótese apresentada, responda os itens a seguir. Ok? Entenderam a situação? Então, eles moravam juntos, ela engravidou. Quando ela engravidou, ele disse que não assumiria, mas depois aqui fez um acordo para pagamento de R$ 1.000 ao mês enquanto ela estivesse grávida. Vamos ver aqui. Porque na segunda fase nós temos não só a peça, né? Nós temos algumas questões também para que você responda. E aqui está a questão e está o gabarito oficial da OAB, o gabarito que a própria OAB indicou. Então, na pergunta a orientação dada pelo advogado a Joana está correta? Ou seja, é possível exigir alimentos durante o período gestacional? E aí sim, né? Joana, o gabarito oficial, Joana tem direito a alimentos gravídicos, esse é o nome técnico, de acordo com o artigo 1º ou artigo 6º da Lei 11.804/08. É sabido que durante a gestação há custos tanto de exames até o parto, né? Enxoval, vacinas, remédios, vitaminas, né? Que são custos que são trazidos exatamente por conta da gestação. Então, sim, é necessário, sim, é obrigação do genitor, do pai da criança também custear por esse período, né? Ele também tem que contribuir, ok? E a pergunta B. Caso o acordo não seja cumprido, há a possibilidade de sua execução? É possível a prisão de Antônio se não pagar a dívida? Aqui o que o nosso examinador queria que nós explicássemos? Será que esse acordo celebrado ele é um título executivo extrajudicial? Será que ele compõe o título executivo extrajudicial? E sendo, será que ele possibilita o pedido de prisão civil? Ok? Vamos lá para o gabarito oficial. Sim, é possível a execução de alimentos por título extrajudicial na forma do artigo 911 do CPC. Está lá no Código de Processo. E sim, é possível a prisão de Antônio, pois esta é aplicável se o executado não pagar a dívida na forma do artigo 911 e do artigo 528, parágrafo 3º, antes, ambos do Código de Processo Civil, ok? Então, sim, é obrigação de pagamento de alimentos gravídicos e sim, se não tiver o pagamento, é possível o requerimento de prisão deste devedor, ok? Então, nós não temos, né, já é amplamente discutido isso e falado, e nós não temos situações de
prisão civil por dívida mais, né? O único caso em que viabiliza a prisão por conta de não pagamento de dívida é no caso de débitos alimentares, débitos de alimentos, e aqui é a hipótese legal. Beleza? Dá para a gente trabalhar ainda mais uma questão, pelo menos. Exame 26, primeira fase, ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou antenado aqui no chat de vocês, estou vendo aqui a galera se manifestando, estou vendo aqui o pessoal participando aqui do nosso bate-papo. Exame 26, primeira fase. Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma, quando da janela de um dos apartamentos da frente do edifício caiu uma torradeira elétrica que o atingiu quando passava. Galera, lembra que eu falei para vocês que a OAB é cíclica, que ela repete assuntos? Uma vez caiu na OAB que não caiu a torradeira, né? Não foi a torradeira que caiu, falou que caiu um vaso, né? Mas igual, questão igualzinha. Continuando, Marcos sofreu fratura do braço direito, que foi diretamente atingido pelo objeto e permaneceu 6 semanas com o membro imobilizado, impossibilitado de trabalhar até se recuperar plenamente do acidente. Guarda essa informação. À luz do caso narrado, assinale a afirmativa correta, certo? Essa do que caiu o vaso foi na segunda fase, agora a da torradeira foi na primeira fase. Alternativas. O condomínio do edifício Roma poderá vir a ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos com base na teoria da causalidade alternativa. Será que o condomínio vai ser responsabilizado? B. Marcos apenas poderá cobrar indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento do qual caiu o objeto, tendo que comprovar tal fato. Será que é o Marcos quem tem que saber de onde caiu? C. Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização a título de danos materiais pelo acidente sofrido, pois não permaneceu com nenhuma incapacidade permanente. E D. Caso Marcos consiga identificar de qual janela caiu o objeto, o respectivo morador poderá alegar ausência de culpa ou dolo para se eximir de pagar qualquer indenização a ele. Ok? Vamos lá, galera. Aqui o assunto é amplo, né? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente está falando de algumas situações, né? Que é o fato, o prejuízo causado e o nexo de causalidade entre esse fato e o prejuízo, ok? Então eu tenho que ter obrigatoriamente esses 3 elementos: fato, o prejuízo e o porquê que causou o prejuízo, o nexo, né, entre o fato e o prejuízo, ok? Conseguindo demonstrar isso, aquele que causou o dano, ele vai responder por ação, né, ou por omissão, né, por culpa ou por dolo, tanto faz, mas ele vai responder. Um atropelamento, atropelei sem querer, será que eu não vou ter que indenizar? Vai ter que indenizar da mesma maneira, né? Então, não tem cabimento a alternativa D aqui. A grande questão, isso está lá no Código Civil também, é que muitas vezes não é possível se identificar qual é a unidade em que gerou aquele problema, de qual será que foi o apartamento que caiu a torradeira, né? Não tem muitas vezes como a vítima descobrir isso. Muitas vezes nem o próprio condomínio conseguiria fazer essa identificação, porque não tem jeito, muitas vezes, do condomínio saber qual foi a unidade. Tem 30 andares, como vai saber de qual unidade foi que caiu, né? Então, muitas vezes, não tem como ele saber. A questão é, e aí eu explico o que seria essa teoria da causalidade alternativa, que diz a alternativa A, que é a correta aqui, inclusive, né? O que seria a teoria da causalidade alternativa? Eu vou cobrar daquele que é o causador do prejuízo, que é a unidade autônoma. Mas se eu não souber qual é a unidade autônoma, eu vou requerer a responsabilização do condomínio, ok? Então, eu vou, pensando em prática, né? Uma situação dessa, eu não tenho como saber qual foi a unidade autônoma, qual foi o apartamento que causou aquele problema. Então, eu vou ajuizar a ação contra o condomínio. O condomínio vai ter 2 opções: ou ele vai se responsabilizar, ou ele vai indicar qual é a unidade autônoma que gerou aquele problema, certo? Ele indicando qual é a unidade autônoma, aí processualmente a gente vai resolver isso, faz a substituição do polo passivo
para responsabilizar aquela unidade que causou o problema. Agora, se o condomínio não indicar, obrigatoriamente, de forma alternativa, porque eu não tenho aquele principal, aquele que gerou o dano, de forma alternativa, ele vai sofrer as penalidades e vai ter que ressarcir. Por que que isso é possível? Eu não posso trazer o prejuízo para que aquela vítima seja obrigada a custear sozinha, né? O condomínio vai ter que repartir entre eles e de uma forma indireta. Vai chegar até aquele que causou o problema, mesmo que de uma pequena fração, né? Porque vai ter o rateio por todos aqueles condôminos, né? Então, vai chegar até ele ali a responsabilidade, a responsabilização por aquele dano que ele causou. Professor, mas que questão mais absurda, caiu uma torradeira, caiu um vaso numa pessoa que está passando pela rua. Pode até parecer, galera, mas quem mora em condomínio, quem conversa com o síndico e vai lá verificar nos danos, por exemplo, que são causados nos veículos, por exemplo, de cair algum objeto sobre o veículo, para quando não é coberto, né, o estacionamento, ou muitas vezes bate no carro ali dentro, tem algum prejuízo no carro, isso é muito comum que aconteça. Se você não identificar quem foi o gerador, quem foi o causador daquele prejuízo, o condomínio vai ter que se responsabilizar por isso, ok? Fiquem antenados a isso aqui. Show de bola? Vamos fazer mais uma questão, galera, e aí a gente finaliza aqui o nosso bate-papo de hoje. Finalizando, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, vamos terminar aqui agora. Vamos fazer mais uma questãozinha. Exame 32, primeira fase. Hugo, corretor de imóveis, recebe oferta de contrato por prazo indeterminado, sem tempo determinado, então, para intermediar a realização de negócios sobre novo empreendimento imobiliário, cujo lançamento ocorrerá em data próxima, obtendo as seguintes informações. Primeira, as características gerais do empreendimento, com a descrição da planta, da área e do valor de cada unidade autônoma projetada em condomínio edilício. E 2, o valor oferecido em remuneração pelos serviços de corretagem correspondente a 4% sobre o valor da venda. Então, ele foi chamado lá e falou assim, vem prestar serviço para a gente, prazo indeterminado, venda as nossas unidades. Então, aqui as informações e você vai receber 4% na venda de cada um desses imóveis. Entusiasmado, Hugo entra em contato com diversos clientes, potenciais compradores, a fim de mediar a celebração de compromissos de compra e venda com o dono do negócio. Então ele começou a movimentar ali a sua agenda, né? Chamando os seus clientes para que pudessem comprar aqueles imóveis. Nesse ínterim, consegue marcar uma reunião entre um incorporador, dono do negócio, e seu melhor cliente, sócio de uma grande rede de farmácias, pretendendo adquirir a loja principal do empreendimento. Então ele fez o papel dele, né? O papel do corretor é exatamente de aproximar as partes e aí ele vai ter direito à sua comissão a partir do momento que tem a concretização deste negócio. Após a reunião, em que as partes se mostraram interessadas em prosseguir com as negociações, o cara está feliz, né? Nenhum dos futuros contratantes tornou a responder ao corretor, que não mais atuou nesse empreendimento ante a sua dispensa. Então, lá o incorporador, que tinha ele convidado para vender os imóveis dele, falou, eu não quero mais que você trabalhe aqui nas minhas propriedades. E parou de responder à proposta, né, às conversas entre ele, incorporador, e o seu cliente, né, o cliente do corretor, que era o dono das farmácias. Soube meses depois que o negócio havia sido fechado entre o incorporador e o comprador em negociação direta. Pularam o corretor, tiraram ele do negócio, ao valor de 5 milhões de reais. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Para quem trabalha no ramo, sabe que isso, infelizmente, acontece muito e por isso que a OAB traz aqui essa questão. Alternativa A. A dispensa do corretor não ilide, não exclui o dever de pagar a remuneração que lhe era devida, pois o negócio se realizou posteriormente como fruto de sua mediação. B. Ainda que tenha iniciado a negociação com a atuação do corretor, uma vez concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida. Eu vou ler, depois eu explico. C. A ausência do corretor na negociação que resultou no acordo de venda evidencia o descumprimento do dever de diligência e prudência,
motivo pelo qual perde o direito à remuneração. Realmente, galera, o dever de diligência e prudência, quando tem esse descumprimento por parte do corretor, isso enseja na sua exclusão, né? E ele não vai ter direito à remuneração. Mas nós vimos que ele foi excluído, né? Fala isso lá no enunciado. Aqui o examinador está querendo saber se você está ligado, está antenado com o enunciado, porque o enunciado fala que ele foi excluído, ninguém mais respondeu ele, né? É o que fala lá. E D, o corretor tem direito à remuneração parcial e proporcional, pois apesar de dispensado, iniciou a intermediação e o negócio ao final se concretizou, ok? Primeiro ponto, será que ele tem direito ou não tem direito à remuneração? E aí eu respondo que sim. Por quê? O trabalho de corretagem é de intermediação, ok? Ele intermedia, ele faz a aproximação das partes, vendedor e comprador, e ele só vai ter direito à remuneração, ou seja, a sua comissão, quando essa intermediação e essa aproximação que se deu única e exclusivamente por trabalho e iniciativa do corretor, então que isso se concretizou na venda. Não importa se isso aconteceu imediatamente ou se aconteceu 2 meses depois, mas ela se iniciou através da intermediação desse corretor e se concretizou de acordo com o que diz aqui no problema, porque as partes, corretor e vendedor, o vendedor e o comprador, excluíram da negociação esse corretor. Então, sim, o corretor tem direito à remuneração e diz aqui a alternativa A, que é a alternativa correta, que é a dispensa do corretor, não ilide o dever de pagar a remuneração que lhe era devida, pois o negócio se realizou posteriormente como fruto de sua mediação. A grande pergunta que se faz para resolver essa questão é: será que o negócio teria sido concretizado se o corretor não tivesse feito o trabalho dele? Será que se o corretor não tivesse apresentado essas partes, eles teriam se encontrado, eles teriam se concretizado esse negócio? Ok? Então, ele contribuiu efetivamente para a celebração e por culpa das partes, por culpa do vendedor e do comprador, ele foi excluído no negócio e não pôde participar do final. Então, ele não pode ser excluído, não pode ser retirado dessa negociação sem a sua remuneração, ok? Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Ok, galera? Então, espero que eu tenha contribuído aqui com vocês. Nosso tempo realmente acabou. Espero que eu tenha conseguido aqui contribuir com vocês no nosso bate-papo, na nossa conversa. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais. Amanhã vocês vão ter aula também aqui com o professor da casa, o professor Bruno, no Webzaço. E espero que também vocês estejam presentes para prestigiar o excelente professor. Mais uma vez agradeço ao Uni Drummond por abrir as portas, confiar em mim e estar aqui com vocês, poder bater esse papo contigo. Ok? Boa sorte, sucesso na prova de vocês, sucesso na carreira. Para os meus alunos, nos encontraremos em breve. Para quem não for, venham aqui à casa, nós nos encontraremos. Mais uma vez, meu nome é Diego Sanches. Se quiserem, me procurem nas redes sociais, que vocês vão me encontrar. E a gente vai batendo um papo aí. Um abraço, galera, até mais sucesso e até breve.